Bom dia, queridos. Vamos orar antes de começar a aula de hoje. Santo Deus, te damos graças, Pai, pelas nossas vidas, pelo seu cuidado derramado nos nossos dias, no nosso cotidiano sempre, nas grandes e pequenas coisas. Te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui hoje. Cuida de nós, que teu Santo Espírito esteja motivando e ensinando cada um, Senhor. É o que eu peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, quem tem acompanhado aí a nossa série sabe que hoje, teoricamente, a aula era sobre 2 Coríntios, mas eu fiquei com uma incumbência aí de terminar um assunto da primeira carta aos Coríntios. De novo, né? A gente está estudando Paulo e as suas cartas, estamos aí, já começamos há algumas semanas o estudo de carta por carta. Agora estamos aí na primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada, o pastor deu toda a parte introdutória da aula, passou pela carta, foi analisando ali cada um dos... Nossa, e como tem assunto em 1 Coríntios, né, gente? Ficamos o tempo todo ali, um assunto, depois mais um, só que ficou um para a aula de hoje. E acho que valeu a pena até ter ficado para a aula de hoje, porque talvez seja um dos assuntos mais, talvez não o mais falado na primeira carta aos Coríntios. Acho que talvez a questão dos dons, assim, sobressaia aos olhos da maior parte dos leitores, mas há um certo até consenso, meio forçado talvez falar em consenso, mas há uma certa concordância de vários estudiosos que a primeira carta aos Coríntios toca num ponto teológico de forma autônoma. Tá? A gente supõe que a razão para isso seja questionamentos dos próprios coríntios ao apóstolo Paulo, mas é uma das poucas vezes em todas as cartas dele que ele trata de um assunto de uma forma assim tão professoral. É mais ou menos isso, tá? Ele fala, não, agora vamos estudar sobre isso. Em vez de simplesmente responder, ele tem aí um capítulo inteiro na primeira carta aos Coríntios sobre o assunto da ressurreição. Muitos autores falam que junto com Romanos 8, são assim, os dois ápices da teologia paulina. Romanos 8 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, vamos aí a esse pedaço da carta que a gente deixou para hoje, mas primeiro vamos desfazer um mal-entendido aqui que pode pipocar na cabeça de todo mundo. Paulo vai ensinar aos coríntios sobre ressurreição. Aqueles que são atentos a essas coisas vão lembrar de uma questão judaica sobre ressurreição. Alguém lembraria qual que é? Que grupos se distinguiam por crer ou não crer na ressurreição? Óbvio, dentre outras questões. Fariseus e saduceus. Paulo, inclusive, de forma muito hábil, às vezes, para se esquivar de alguns problemas, ele fala, não, é a questão da ressurreição. Daí eles já começavam a brigar entre eles, saduceus e fariseus. E quando a gente fala, vamos tratar sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios, a primeira coisa que vem na cabeça, sempre veio na minha cabeça a questão entre saduceus e fariseus. Só que não é o caso. Tá? A igreja aos Coríntios, apesar de Paulo ter iniciado seu ministério lá, como fazia em todo lugar, pela sinagoga, era composta basicamente de gentios. Consequentemente, disputa entre fariseus e saduceus para eles, não dizia nada. Qual é o antecedente aí cultural dessas pessoas que fez com que Paulo precisasse abrir aí um tópico grande numa das suas cartas para tratar de um assunto considerado por ele tão importante? Vamos abrir nossas Bíblias, não em 1 Coríntios, mas no livro de Atos.
capítulo 17. Opa, pregação de Paulo em Atenas, é isso mesmo. Atos 17, especificamente o versículo 32. A gente lembra da história, Paulo está lá no Areópago, o que ele está fazendo exatamente, a gente não sabe. Ele faz aí o seu sermão, o N.T. Wright entende que, na verdade, ele está se defendendo de uma acusação de trazer novos deuses a Atenas, uma acusação que, inclusive, podia render a Paulo a pena de morte. Mas ele faz ali o seu sermão, independente de qual seja a motivação. E no final, a gente vê, por exemplo, vamos ler a partir do versículo 31, que é o finalzinho do discurso do apóstolo Paulo lá no Areópago em Atenas. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: ouviremos a você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Queridos, o cenário de Corinto é basicamente o que está acontecendo aqui em Atenas. Não é divergência entre saduceus e fariseus. A questão é que Paulo está se dirigindo a pessoas cuja mentalidade, cuja cultura de formação deles achava a ressurreição uma impossibilidade total. Isso não existe, não tem como falar sobre isso. A ressurreição parou. Estava até prestando atenção no que você estava falando, você veio com essa conversa de ressurreição, acabou, tchau, vai embora. Essa era a mentalidade anterior dos coríntios à evangelização deles. Okay? Então, esse era o arcabouço ali com que Paulo estava tratando. E vejam, a questão aqui não é o tipo de ressurreição. A gente vai avançar um pouquinho nisso, porque Paulo avança, mas eles achavam de jeito nenhum. E por que isso? Alguns vão lembrar que predominava no pensamento pagão, no pensamento grego, em Platão e em outros, a questão do corpo ser desprezível. A morte para eles era uma libertação da alma para o mundo das ideias, agora é tudo melhor. O corpo físico era uma limitação e algo que eles não gostavam, que era para não gostar, que era para desprezar mesmo. Então, falar em ressurreição corpórea era um absurdo. E é contra esse cenário que Paulo inicia aí o seu ensino acerca da ressurreição. Tudo bem? Esqueçam, portanto, o mito que às vezes, é o que vem nas nossas cabeças acerca de fariseus e saduceus. Não aqui. Ok? Aqui é cultura pagã, cultura greco-romana, a mentalidade da dicotomia entre corpo e espírito. Eu falo de dicotomia de corpo e espírito, a gente já vai achar que estamos falando de novo de mentalidade judaica. Não. Essa oposição entre o que é material e imaterial. Pronto. Fica mais fácil aí a gente não tropeçar em linguajar que é familiar para a gente em outro contexto. Joia. Bom, primeira coisa que Paulo passa aí vamos dar uma passada geral pelo 15 de 1 Coríntios. Primeira coisa, logo no versículo 2, olha só, vamos ler o 1 e o 2 só por enquanto. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente as palavras que preguei a vocês. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Qual o evangelho que foi pregado a eles? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Logo em seguida, Paulo vai repetir, a partir do versículo 3 mesmo, o que é compreendido como um incipiente, um comecinho aí de credo na antiguidade. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras,
Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Nessa formulazinha aqui que Paulo usa, como eu disse, já um começo de credo, de enunciado de pontos-chave de crença, Paulo está falando da ressurreição corpórea de Jesus Cristo. E ele já havia ensinado isso aos coríntios. Então, se eles estão fazendo perguntas para ele sobre isso, a primeira coisa que Paulo fala é: lembrem-se do que eu já ensinei, porque isso é essencial. Paulo já havia transmitido isso como essência do Evangelho. Segundo ponto que Paulo já destaca aqui, falando que se isso não é verdade, a crença deles é vã. Não é um detalhe de crença, tá? A ressurreição corpórea. Não é um pedacinho de coisa que você vai somando aí a outros, que seria o Evangelho. E não entendi direito isso, talvez alguém pense diferente. Não, isso é inegociável. Para Paulo, se você nega a ressurreição corpórea, a sua crença é vã. Lá na frente, vamos avançar aí no capítulo, versículo 31. Todos os dias enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vocês estão entendendo? Não é algo que é bom vocês entenderem, é bom vocês acreditarem, mas beleza. Tá? Isso lembra um pouquinho aquela questão de Gálatas, sobre a questão das obras, a questão de seguir, de passar pelo judaísmo. É ponto essencial. Não é à toa que isso já está numa fórmula de um protocredo. Proto, aquilo que vai se desenvolver e virar um credo no futuro. Já tem aquele artigo essencial. Se você não acreditar na ressurreição, de verdade, vai fazer outra coisa, vai se divertir, sabe? Não para com isso, não dá. Não dá. Não faz sentido enfrentar feras, não faz sentido se esforçar da forma que o apóstolo se esforçava, não faz sentido se desgastar, se colocar ali em risco de vida pelo Evangelho se você não acredita na ressurreição. Vai fazer outra coisa, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Melhor curtir o que tem do que... Tudo bem, tranquilos com isso, joia. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, né, o primeiro, questão da ressurreição corpórea como algo essencial. Segundo ponto, no nível de ser algo irrecusável e que se você não crê nisso, você está indiretamente rejeitando a fé inteira. Terceiro ponto que é muito importante, a partir do versículo 35, Paulo faz uma pergunta retórica, supondo questionamentos que iam surgir dos coríntios. Mas alguém pode ressuscitar. Como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Paulo até aqui está falando sobre a certeza da ressurreição, sobre a importância dela, e a partir daqui ele dá uma pincelada de como isso vai ser no futuro. Que referência que Paulo dá acerca disso? Olha, vocês vão ver quando isso acontecer, porque isso vai acontecer que nem já foi com Jesus Cristo. Vai ser um tipo de corpo diferente. Ele, nos versículos 39 e 41, ele ilustra de novo, esse novo tipo de corpo usando a metáfora não, o paralelo entre Adão e Cristo. E no versículo 50 ele conclui dizendo que declaro a vocês que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. É um tipo de corpo diferente. Há vários tipos de carne, há vários tipos de material possível ali para Deus trabalhar. Ele usa até a ordem da criação ao contrário. Ele passa versículos 38
e seguintes, mas Deus lhes dá um corpo segundo a vontade dele e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outras, e os peixes outra. Há corpos celestes e corpos terrestres, e assim vai. Paulo está, inclusive, revertendo a ordem da criação, enfatizando o quê? Você está em dúvida sobre como vai ser o seu corpo? O mesmo Deus que criou o seu corpo atual, o mesmo Deus que criou os homens, o mesmo Deus que criou os animais, as aves, o mar, criou os planetas, é Ele que vai refazer o seu corpo. Portanto, não fique preocupado com isso. Ele tem total condição de criar um corpo imperecível para um mundo que vai ser imperecível. Ele está tranquilizando os coríntios, provavelmente pelo fato de alguns deles já haverem morrido, seus corpos já haverem se decomposto, ali entre a pregação e aquele momento. E eles estavam inquietos com aquilo. Paulo está dizendo, olha, tenham paz sobre isso. É Deus que vai fazer corpos novos segundo uma nova realidade. Tranquilos. Paulo precisava dessa digressão acerca da natureza corpórea, de como que vai ser. Na verdade, ele não precisava. Não essencialmente no discurso dele, mas ele escolheu fazer isso provavelmente pela inquietação dos coríntios. Como a gente já enfatizou outras vezes, Paulo não faz teologia pela teologia. Ele faz teologia pelos destinatários de suas cartas. É uma preocupação pastoral dele de ensinar aqueles aos quais ele se dirige. É interessante a gente ver só mais um aspecto dessa questão, a gente pensar sobre isso. Paulo aqui usa 2 vezes essa comparação, esse paralelo entre Adão e Cristo. E a segunda vez que ele usa, ele já vai atacar uma outra questão que é importante para o resto da carta e vai ser também em 2 Coríntios, que é a questão da vitória sobre o pecado. Ele vai recuperar passagens lá de Oséias para falar, está aqui versículo 55, para falar, olha, hoje a humanidade está sujeita à morte por causa do pecado, mas isso vai ser revertido, a morte vai perder o seu poder, porque tudo será feito de novo. Tudo será reconstruído. Deus está num processo de reconciliação da humanidade consigo. A gente vai voltar a essa questão em 2 Coríntios. Isso é central para o apóstolo Paulo. Então, resumindo aí, aquilo que afligiu a humanidade a partir de Adão vai parar de afligir a humanidade em Jesus Cristo. Deus, para que seja possível conviver no mundo perecível, as pessoas com Ele, fará corpos imperecíveis de outra natureza. E a partir daí, nós poderemos viver, sim, indefinidamente no tempo, na presença dEle. Gente, tudo bem? Sobre esse pedacinho de 1 Coríntios, podemos encerrar 1 Coríntios? Questões sobre isso? Tranquilo? Joia. Então, vira a página, quase literalmente, né? Vamos lá, 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ter que voltar em algumas questões aqui daqui a pouco, mas na aula passada a gente já viu que essa questão de 1ª, 2ª carta, ela é um pouco discutível. Provavelmente é uma carta anterior à 1ª. Muitos chamam de Coríntios A. A 1 Coríntios seria Coríntios B. Provavelmente há uma carta entre a 1ª e a 2ª, seria Coríntios C. E a gente tem aqui a 2ª carta aos Coríntios, que seria Coríntios D. Só essa possibilidade? Não. Tem gente que acha que na carta aos 2 Coríntios a gente tem a Coríntios C grudada, colada nela, vamos dizer. Teria sido editada a ponto das 2 cartas serem uma só. Tem gente que fala
que ao longo da carta de 2 aos Coríntios é possível pegar interpolações posteriores, possivelmente da pena paulina mesmo, ou seja, de autoria paulina, talvez não. Isso, vocês vão ver, a carta ela é muito... Ela é um pouco, eu não diria truncada, mas ela é meio montanha-russa. Não vou dizer que as transições sejam tão cortadas assim, mas ela vai indo por um caminho, de repente, desce, daí faz uma volta para o lado, daí volta para cá. Ela realmente é uma carta um pouco diferente nesse aspecto. Tá? Por isso que tem tanta sugestão de ser 2 cartas, de ser carta com uma carta cheia de interpolações. Gente que supõe, Paulo estava indo, daí no meio do caminho recebeu uma notícia, daí ele acrescenta aquilo. A verdade, gente, a gente não sabe. Tá? O que eu posso dizer assim com um pouquinho de segurança é que não predomina a ideia de pedaços que não sejam de autoria paulina mesmo. Tem gente que fala que tem? Tem. Isso predomina? De jeito nenhum. Tá? E muitos, mas muitos, defendem a integridade da carta mesmo, como a gente tem até hoje. Muitos do nível do Carson, Douglas Moo, o Michael Bird, Janet Wright, ou seja, aquele nível aí que a gente ouve, ok, não que precisa aceitar, mas tem que respeitar. Tá? Então, muita gente muito séria defende sim que a carta é uma unidade, ela é uma integralidade, ainda que sujeita à montanha-russa. Tá? O que causou isso? A gente não sabe. Mas há uma unidade textual de estilo na carta, apesar das diferenças de tom, e há uma unicidade, uma compatibilidade de temas internamente na carta e em relação a 2 aos Coríntios. Ok? Antes da gente ir aí para a carta de 2 aos Coríntios, que ela vai ter alguns temas aí que são um pouco diferenciados, eu fico me perguntando às vezes como foi para Paulo lidar com culturas mas tão diferenciadas. Por que isso? Por exemplo, pela preocupação de Paulo com a questão do comportamento, pela questão de Paulo com a questão da ética dos coríntios. Vocês lembram que na aula passada a gente viu que a cidade de Corinto era uma cidade na qual havia muita possibilidade de ascensão social. Então, pessoas sem tanta condição em Corinto podiam ascender e enriquecer, basicamente. Era uma cidade na qual havia essa competitividade muito forte entre as pessoas. Não era uma cidade de pessoas ricas. Se a gente fosse usar expressões aí atuais, não era uma cidade de dinheiro antigo, de famílias que sempre foram ricas. Era uma cidade de dinheiro novo. Pessoas que estavam enriquecendo ali em grande competição entre elas. Por que isso é importante? Junto também com a questão do pensamento grego, da cultura grega, questão da moralidade sexual como era. É muito sintomático que Paulo trate algumas questões como essas perante uma congregação formada de uma forma tão diferente do que seria uma comunidade judaica. Tá? O Wright e o Bird, eles acham que é uma questão de cosmovisão mesmo, que às vezes leva gerações para que novos cristãos modifiquem a sua cosmovisão. Eu acho que isso faz sentido. Eles têm aqueles costumes já arraigados, aquilo que sempre a família fazia, o que as pessoas faziam. E apesar da conversão funcionar como um divisor completo na vida deles, algumas coisas eles levaram um tempinho para ligar os pontos.
Já o Carson e o Mu acham que a questão não é exatamente o paganismo como cosmovisão deles. Era uma dificuldade de entender a cruz para além da salvação. Eu entendo a cruz, eu entendo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo pelo mover de Deus reconciliatório da humanidade com Ele, como algo que me resgata do pecado. Mas eu tenho dificuldade de entender até que ponto isso vai moldar minha vida cotidiana. São duas visões diferentes, a do Bird e do Wright, do Carson e do Mu, mas eu acho que elas, na verdade, são totalmente complementares. Acho que as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo em Coríntios. Era tanto uma questão de cosmovisão, de cultura herdada, de cultura vivida por eles, como uma dificuldade mesmo de entender como no cotidiano aquelas coisas se transformavam, se aplicavam no dia a dia. E talvez por isso Paulo desça tantas minúcias, seja tão enfático, vai e volta de novo. Na carta de 1 aos Coríntios, ele enfatiza questões de unidade, ele enfatiza questões de moralidade, ele enfatiza a necessidade do amor sobre outras coisas, ele enfatiza uma série de coisas, as brigas que haviam entre eles, a imoralidade sexual. Em 2 aos Coríntios, olhando sob esse ponto de vista, é o mesmo problema, só que aplicado a outras questões da vida. E a gente já chega nelas. Mas, basicamente, é questão do que é, qual é o perfil de um líder desejado pela sua comunidade. O que os coríntios, apesar de terem convivido com Paulo, viam como o ideal de um líder para eles, em quem eles iriam acreditar e quem eles iriam seguir. Tudo bem com essa... É só uma introdução, gente. Daqui a pouco eu espero que isso fique mais claro para vocês. Mas deu para entender a conexão entre essas coisas? Lembrem, a gente está falando de uma cidade de cosmovisão grega, que vivia em profunda imoralidade e na qual se valorizava demais a competitividade como forma de ascensão social. Tá? Algumas questões vão ter alguns reflexos, outras vão ter outros. Se em 1 Coríntios algumas questões predominam, outras, que é a questão principalmente da competitividade e ascensão social, vão se refletir na mente dos coríntios, gerando a situação com a qual Paulo vai tratar aqui. Ok? Vamos então aí para a carta de 2 aos Coríntios. A gente já falou sobre a unidade dela, ela ser realmente uma montanha-russa, ok? Mas sempre com a mesma mente por trás dela. E vamos lá, há um certo consenso aí na divisão da carta. Isso tem a ver, sim, com a montanha-russa que eu falei. Primeira parte seria capítulo 1 a 7, segunda parte, capítulos 8 e 9, e, por fim, a partir do capítulo 10, o final da carta. Isso é mais ou menos consenso para todo mundo, tá? Mesmo, abrindo um parênteses, mesmo dentro dessas grandes sessões, há aqueles que defendam interpolações. Tá? Para fechar o parênteses, uma coisa que eu esqueci de dizer agora há pouco, mas a Cacau já falou sobre isso semana passada, um dos argumentos mais sérios contra essa questão das cartas serem coladas, editadas, interpoladas, é o fato de não haver zero vestígio de manuscrito diferente do texto que a gente tem. Tá? Você não encontra, por exemplo, como acontece com Marcos, manuscritos que não têm o final de Marcos. Provavelmente mais antigos, mas essa é uma outra questão. Tá? Em 2 Coríntios, você não encontra uma versão da 2 Coríntios que não tenha, por exemplo, os capítulos 8 e 9. Ou que não tenha o final, ou que não tenha um pedacinho aqui. E, gente, de verdade, tem sugestão para todo lado acerca de interpolação aqui. Só que você não encontra nem esses pedaços soltos, nem a carta sem esses pedaços. Aí fica muito difícil você defender essa questão da interpolação, da edição da carta. Alguém poderia dizer, mas isso não impede que lá atrás, que já lá em Corinto, no ano 60, ou seja, tipo 3 anos depois das cartas chegarem, alguém já colou tudo isso e por isso que a gente não tem. Realmente, isso não impede, mas, na verdade, a ideia seria o contrário, né? Deveria se provar que a carta não é íntegra e não
e não o contrário. Beleza? Joia. Na verdade, o Cacau já tinha falado sobre isso, eu só voltar de novo, porque em 2 Coríntios isso é muito importante. Bom, 2 Coríntios, capítulos 1 a 7. Paulo vai fazer, basicamente, depois ali das saudações, dele se dirigir aos coríntios com ações de graças, ele vai defender o seu ministério. Eu vou deixar para me aprofundar um pouco mais nessa questão na terceira porção da carta, mas algumas coisas a gente já pode perceber aqui. Aqui é um relato do que aconteceu entre Paulo e os coríntios. Antes da primeira carta, ao longo do intervalo entre a primeira e a segunda, talvez nessa possível carta intermediária, e Paulo fez uma visita aos coríntios nesse período. Nessa visita, tudo indica que Paulo foi extremamente ofendido, sofreu muita oposição, muita resistência, inclusive muito desprezo por parte dos coríntios. Tá? É o contexto ali que a gente tem aqui. Lembrando sempre essa questão da possibilidade de uma carta entre elas, a tal da sempre chamada carta dolorosa, a qual Paulo se refere. Paulo, então, ele vai focar nessa porção da carta que o exemplo do seu ministério é o exemplo de Jesus Cristo. A questão do sofrimento pelo qual ele passou, que faz parte do ministério da nova aliança, sofrer que nem Jesus Cristo, faz parte desse ministério o tema da reconciliação do ser humano com Deus. Paulo faz um desviozinho aqui no capítulo 2, porque a gente percebe que o líder da oposição a Paulo havia de alguma forma se arrependido do que ele havia feito e havia sido punido disciplinarmente pela igreja de Corinto. E Paulo fala aqui, versículo 6, 2 Coríntios 2, 6. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está incentivando os coríntios a perdoar essa pessoa e a viverem de forma concreta ali aquilo que é a reconciliação proposta por Deus perante a humanidade e viver na sua comunidade. Ele demonstra muita preocupação com o dia a dia dos coríntios, muita preocupação com a saúde espiritual deles. E aqui a gente vê diversas porções nas quais Paulo fala: olha, meu ministério é muito difícil, é muito sofrido, porque é assim que deve ser, é assim que precisa ser, porque Jesus sofreu da mesma forma, eu vou sofrer. Eu separei vários pedaços aqui da carta. Eu vou falar alguns, depois vocês conferem, a gente vai ler só aí o finalzinho dessa porção da carta. Deem uma olhada depois. 2 Coríntios 4, de 5 a 18. 2 Coríntios 5, de 12 a 21. Anotem, depois vocês veem isso. Aliás, está no esboço da aula. Mas eu queria destacar aqui, a partir do capítulo 6, versículo 10. Uma das porções mais bonitas da pena do apóstolo Paulo, para a gente ver assim o que caracteriza o verdadeiro ministério apostólico e, consequentemente, o ministério do apóstolo Paulo ali, perante os coríntios e durante toda a sua ação missionária. Vamos ler a partir do versículo... Gente, eu separei tanto. Vamos ler a partir do versículo 4, tá? Até o primeiro versículo do capítulo 7. Acho que é um exemplo muito bom aí do que... Não, só até o 11, está ótimo. Vamos lá. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns,
em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justa compensação, falo como a meus filhos, abram o coração de vocês para nós também. Gente, a gente tem aqui, especialmente do 4 ao 10, uma lista de dureza, uma lista de dia a dia sofrido de Paulo. E ele enfatiza que isso é o normal do ministério feito pelo amor aos coríntios. Um ministério que vai refletir os sofrimentos de Jesus Cristo. Por que Paulo está falando sobre essas tribulações que ele sofre? A gente já volta nesse assunto quando a gente olhar a terceira parte da carta. Vamos lá. Capítulos 8 e 9, só para dar uma pincelada aqui. Havia naquela época, era um período de fome na Judéia, e Paulo, já na primeira carta aos Coríntios, havia falado de uma oferta que seria levantada em favor dos cristãos na Judéia. O que a gente percebe é que os coríntios meio que levantaram a bola de levantar essa oferta. As igrejas da Macedônia concordaram, também estavam dedicadas aí no levantar dessa oferta, mas aparentemente os coríntios deram uma certa esfriada ali no seu ânimo de recolher essa oferta em favor dos cristãos da Judéia. Paulo volta aqui então, nos capítulos 8 e 9, exortar os coríntios a se dedicarem a essa oferta, deixando claro que a assistência significava ações de graça a Deus. Ele cita, versículo 9, distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E no versículo 12, pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Para Paulo era muito importante a realização dessa coleta em favor dos cristãos na Judéia. Ele já falou disso na primeira carta, volta aqui na segunda, e ele aproveita aqui nesse interregno entre uma carta e outra, entre um pedaço e outro da carta, para voltar a esse assunto. Tá? Gente, podemos ir para o final da carta. Todas essas questões estão aí, por enquanto, parcialmente resolvidas. Vamos lá, então. 2 Coríntios, capítulos 10 a 13. Não sei se vocês já ouviram, mas é Paulo falando dos superapóstolos. Ok. Gente, agora há pouco a gente estava falando, como que foi o ministério de Paulo? Moleza? Nadando em dinheiro? Arrecadando para ele? Nada disso. Foi sofrimento, jejum, açoite, pena de morte, fome, noite sem dormir. Esse era o ministério de Paulo. Ocorre que, lá em Corinto, chegaram pessoas. A gente não sabe exatamente quem. Há uma hipótese bem informada sobre o tipo de pessoas que devam ser. A gente já fala sobre isso. Essas pessoas chegam com cartas de recomendação. Também não está claro de quem. E são recebidas pelos coríntios com um uau! Essas pessoas chegam detonando o ministério exercido por Paulo até então naquela igreja. O palpite bem informado acerca de quem ou como seriam essas pessoas é mais ou menos o seguinte. A gente está falando, então, de uma igreja de gentios. A gente vê Paulo aqui, com muita ironia, meio que
trucando as credenciais desses superapóstolos. São judeus? Eu também sou. São hebreus? Eu também sou. Ou seja, eles devem ser judeus, mas muito bem versados na cultura pagã. Ou seja, provavelmente judeus da dispersão. Muito cultos em oratória, porque uma das acusações que eles fazem para Paulo é esse Paulo não sabe nem falar direito. Tá? Então, provavelmente aí, opinião, um palpite bem informado acerca de quem são essas pessoas. A gente não sabe quem são e não sabem quem mandou. Não sabemos quem mandou. O que a gente pode deduzir com bastante fundamento é que são judeus da dispersão, muito versados na retórica e na cultura greco-romana. Ok? Vamos lá. E aí Paulo, de novo, que nem em Gálatas, a gente vê Paulo descer do salto. Depois leiam aí com atenção essa porção dos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios. Paulo rasga o verbo, gente. É daquelas porções que a gente vê que Paulo, como pessoa, devia ser um cara difícil de conviver às vezes. Porque quando ele quer descer do salto, ele desce com o pé no peito de quem ele está discutindo. Enfim. Como são esses superapóstolos? E Paulo, né, já fala que, olha, eles são judeus, eu também sou, tudo bem. Ele truca, como eu disse, ele truca as credenciais, mas eu queria focar em outra questão. Como eles se comportam perante os coríntios. Tá? O que Paulo contrasta do que ele fez com o que essas pessoas estavam fazendo ou haviam feito e que Paulo traz aqui. Eles têm raciocínios e arrogância, se erguendo contra o conhecimento de Deus. Paulo várias vezes enfatiza, olha, o que eu trouxe para vocês é basicamente a simplicidade do Evangelho. Enquanto eles já querem grandes conhecimentos, grandes sabedorias, inclusive contra o ensinamento que Paulo havia trazido. Olhem só o que eles falam sobre Paulo, e o que é Paulo falando, né? Versículo 10, de 2 Coríntios 10. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, o seu discurso é desprezível. É Paulo falando sobre essas pessoas, ou seja, essas pessoas chegaram lá falando, olha, Paulo não sabe falar direito, as cartas dele ele escreve legal, tá? Escreve bem, mas quando ele vem, é aquela figurinha pequena, aquele cidadãozinho que ninguém leva a sério. Eles zombam de Paulo como sendo algo pobre, alguém que, nossa, ele vinha aqui entre vocês, ficava lá trabalhando, fabricando tenda, olha só que servicinho ridículo. Esse Paulo não é de nada, não é assim. E eles se apresentavam com pompa, eles se apresentavam com, provavelmente, inclusive, sugando recursos daquela igreja para a manutenção deles. Eles pesavam para a igreja. Paulo usa as seguintes expressões, eles escravizam, devoram, tiram vantagem, se exaltam sobre, esbofeteiam os crentes de Corinto. Vamos voltar? Escravizam, devoram, tiram vantagem, se exaltam, esbofeteiam. Esse é o tipo de gente que os coríntios estavam valorizando. Vocês lembram que eu falei que era uma cidade na qual as pessoas ascendiam socialmente, valorizavam a competição, valorizavam a ostentação, valorizavam a aparência de riqueza, valorizavam todas essas coisas? A mesma cultura está acontecendo aqui, sendo trazida para dentro da igreja, e não apenas no sentido de disputas entre os irmãos, mas também na forma de olharem para os líderes. A verdade é que a cultura dos coríntios almejava por líderes diferentes de Paulo. Por todas as razões que a gente já conversou, eles admiravam pessoas que os escravizavam, devoravam, tiravam vantagem deles.
se exaltavam sobre ele e esbofeteavam-nos. Não cabe numa aula fazer muita digressão, muita aplicação para o dia de hoje, tá? Mas acaba sendo inevitável aqui. A gente não vê isso acontecendo até hoje. Pessoas que, não, porque o pastor da minha igreja, das nossas igrejas, é aquele cara que chega de carro tal, se veste com não sei o quê, usa o tênis tal. Gente, e é uma cultura, eu tenho que falar, é uma cultura de celebridade que acontece aqui, acontece em outros lugares. É exatamente isso que acontecia em Corinto, é contra essas pessoas que Paulo está falando e com uma dureza que eu só posso pedir que vocês leiam depois. Não é a bateria mesmo. Mas tranquilo. Eu só posso pedir para vocês lerem depois as palavras de Paulo, como são duras. Paulo ironiza as credenciais dele. O chefe mandou, vamos lá, tá certo? Não é justo, eu depois vou querer ouvir e não vou me ouvir, tá certo. Deem uma olhada depois, capítulos 10, capítulo 12, como as credenciais de Paulo são contrastantes com esse espírito. Paulo vai, de forma até bastante modesta, falar sobre a experiência espiritual que ele teve. É nesse contexto que Paulo fala sobre isso. Ele está contrastando o tipo de vida dessas pessoas, desses superapóstolos, palavra de Paulo, tá? Superapóstolos. Não é neologismo. Ele está contrastando a experiência espiritual que ele teve e, principalmente, o espinho na carne que ele sofre. É interessante, lendo essa carta, eu até estava comentando ontem com a Clóris, um monte de pedacinho solto que a gente conhece de Paulo é costurado de uma forma maravilhosa nessa carta de 2 aos Coríntios, apesar da montanha-russa, ou talvez por causa da montanha-russa. E o espinho na carne não vem num contexto apenas de gente, aguentem o sofrimento, porque até eu tenho espinho na carne, como tantas vezes a gente pensa. O espinho na carne vem no contexto de contraste entre tipo de liderança. A liderança correta, a liderança conforme o ministério da reconciliação de Jesus Cristo, é uma liderança que é aperfeiçoada na fraqueza e não na sua forte, e não na sua força. Não é por meio de oratória, não é por meio de aparência, não é por meio de discursos mirabolantes, não é por meio de autoridade, de mandar, de esbofetear, de se aproveitar, de enriquecer, mas é uma autoridade que surge na fraqueza do líder. É importante a gente ter isso no contexto. A gente, tantas e tantos ensinos que a gente encontra nessa carta, a gente tira. E, lógico, são aplicáveis, sem problema nenhum com isso. Mas Paulo os trouxe num contexto sobre liderança. Costurando as ideias, Paulo se dirigia a uma igreja de formação pagã, numa cidade de profunda imoralidade, numa cidade que valorizava tremendamente a ascensão social, competitividade, disputas entre pessoas, que valorizava a riqueza, que valorizava a arrogância, que valorizava a retórica, valorizava a aparência. E Paulo reduz tudo isso a nada, contrastando com o ministério da reconciliação de Jesus Cristo, feito por meio do sofrimento, da fome, da noite de insônia, da pena de morte, de ter que fugir. Foi assim que Deus escolheu operar no início da igreja. O próprio Jesus Cristo sofreu tudo isso. Por que Paulo acharia que seria diferente com ele? E ele dá aquela limpada na conversa
com os coríntios, deixando claro que eles também não deveriam viver consoante essas expectativas e viver, sim, o exemplo dado por Jesus Cristo. Eu não sei se são o Carson e o Mu, ou se é o Wright ou o Bird que tem razão, mais razão, se a questão é de cosmovisão, se a questão é de aplicar no dia a dia a cultura da cruz. O fato é que os coríntios precisavam entender que no seu dia a dia, o exemplo deles era um Deus que se esvaziou completamente do seu poder, de toda a sua glória, para viver num lugar periférico do mundo, no meio de pessoas sem condições, e morrer da forma mais doída e humilhante que existia naquela época. Paulo encerra preparando os coríntios para uma visita que ele pretendia fazer em seguida. Eu acho que eles tinham até medo de receber Paulo depois disso, mas aí é história e a gente não sabe exatamente como as coisas transcorreram. Gente, tudo bem com a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Oi? Hoje você tem muitos apóstolos também, o documento de Nova Reforma Apostólica. E é interessante que assim, a credencial do apóstolo moderno é ter comprado a cobertura espiritual do outro apóstolo. É a carta de recomendação na versão moderna. Pois é. Pois é. É engraçado, né, Juliana? Como a gente consegue, como a gente, né? Como as pessoas têm faz tanto tempo que estão ouvindo a mesma coisa e não aprendem, né? Mas é. Enfim. Como eu disse, não está muito nos limites da aula extravasar para a realidade, mas eu concordo plenamente. E Essa coisa do apóstolo, né? É um conceito muito deturpado, porque o apóstolo, quando Paulo vai falar que ele é apóstolo, ele está querendo dizer uma coisa totalmente diferente daquilo que se fala hoje, né? Ele está querendo dizer que ele foi chamado por Cristo para sofrer, para pregar o evangelho, né? É um condicionamento que tem a ver com o reino de Deus, não com a conta bancária dele, coisas desse tipo. E assim, a gente tem dificuldade com esses conceitos, né? Do que é de fato o ofício bíblico, e parece que alguém simplesmente pega um nome e não interessa o que a Bíblia fala sobre aquilo, vamos recriar, vamos dar um novo sentido, que inclusive hoje a nossa era é muito disso, né? De pegar uma palavra que tem o seu significado, mas esquecer todo o significado dela e falar, agora a partir de hoje essa palavra significa tal coisa. E aí, enfim, é aquilo. E aí você que usava a palavra nem pode usar mais, porque já virou sinônimo de uma coisa ruim. eu só queria lembrar mais uma coisinha. O próprio Paulo, eu não lembro se em 1º ou 2ª Coríntios, joia, quando ele invoca para si o título de apóstolo, o que ele fala logo em seguida? Que eu mesmo acho que eu não deveria usar. Gente, se Paulo tem receio de usar o título, o próprio uso tão fácil e tão reivindicado é sintoma de problema, com certeza. Beleza, queridos, vamos tomar um cafezinho e a gente volta em seguida. Obrigado, gente. Vamos só orar antes que eu esqueça. A moto me tirou um pouquinho do equilíbrio aqui. Mas é sempre bom a gente terminar orando e pedindo a Deus que aplique nas nossas vidas tudo isso. Santo Deus, te damos graças, Pai, te damos glória, porque sabemos que o Senhor reina sobre as nossas vidas, que é o Senhor que tem tudo no controle. Pai, cuida de nós ao longo desse dia, nos capacita pelo Teu Santo Espírito a colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, transforma as nossas vidas, que a gente possa, no nosso proceder, no nosso exemplo diário, refletir a reconciliação que o Senhor pretende para a humanidade. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.